bom dia, pessoal. Segundou. Bom dia, Jenny. E aí, Anderson, tudo bem? Quanto tempo, meu brother? Bom dia. Só vou dar uns 3 minutinhos aí pro pessoal. Tô mandando aqui pro pessoal aqui no aviãozinho começar essa nova jornada aí. Segunda-feira o pessoal é um pouco relutante para acordar, né? Mas vamos que vamos. Já mandei pro pessoal aqui. Bom, eu vou aproveitar o tempo porque às 8 horas eu tenho uma outra reunião e eu quero aproveitar o máximo de tempo, e também vou deixar gravado 24 horas aqui. Talvez eu deixe todos os episódios, eu não sei ainda, não decidi, mas a ideia é criar uma série lá no IGTV, né, para que essa semente que eu quero dividir com vocês, ela possa ir muito além, né? Eu sei que os primeiros dias aí vai ser, a audiência ela vai ser um pouco baixa, mas como eu falei, cada vida que tá aqui pra mim é muito importante, e eu acredito que se eu conseguir transmitir o conhecimento que hoje eu tenho e transformar um pouquinho o que for da vida de cada um de vocês aí que tá presente, pra mim já vai ser extremamente gratificante, né? Eu quero contar muito sobre o que eu passei nesses 3 anos, né? Muitas pessoas que vão entrar aqui me conhecem há muito tempo atrás, algumas mais recentes, mas eu quero contar toda a minha trajetória baseado em 3 coisas que eu aprendi a controlar na minha vida, né? Que é corpo, mente e espírito, né? Eu sou uma pessoa que eu não falo de religião porque eu acredito que religião ela separa as pessoas, né? É igual política, é igual futebol, a gente vai acabar discutindo coisas bobas, mas eu sempre falo de Deus e sempre falo de espiritualidade, né? Então, todos os conteúdos que eu vou trazer aqui nessa live vai ser baseado na minha própria vida, no que eu apliquei na minha vida e funcionou, né? E já vou falar o porquê disso mais pra frente. Mas eu queria começar lendo um trecho da Bíblia, que é da frase que eu postei, né? Sobre o versículo de Eclesiastes 7:12, né? Por isso que a live é 7:12 da manhã, porque eu escolhi 3 horários para uma votação, né? Que eram baseados em versículos bíblicos. Gente, assim, muitas pessoas podem entrar aqui, não ter essa conexão com algo superior, com Deus, mas a Bíblia, né, ela nada mais é do que um livro de ensinamentos, né? Tem gente, assim, eu já ouvi falar que tem pessoas que não acreditam que isso daqui é um livro sagrado, né, que isso daqui foi escrito por um homem, etc e tal, mas aqui na Bíblia é como se fosse um livro de ensinamentos da vida, sobre venda, sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre pessoas. Então eu uso isso daqui como sabedoria para minha vida, né? Então eu quero pedir para vocês desde o início tirar esse preconceito, porque como eu falei, eu respeito todas as religiões, não faço parte de nenhuma delas, mas eu tenho a minha espiritualidade, né? A minha conexão com Deus. Então eu vou ler esse pequeno trecho aqui, que é da frase que eu escolhi, né? E aí a gente já entra no assunto que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Esse é o versículo 7, tá? Do Eclesiastes
Então eu vou começar no 1 aqui, ó. Gente, eu não sou bom em leitura, tá? Mas eu vou tentar. Vamos lá. Comparadas à sabedoria e à loucura, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Eu vou parar nesse ponto aqui, que é o melhor o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. E isso vai refletir na minha vida, né? Hoje eu quero passar para vocês um mapa de tudo que aconteceu na minha vida. Vou contar um pouquinho da minha história, vou voltar um pouquinho na minha história, né? E também eu vou falar sobre a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Eu, por uma grande parte da minha história e da minha vida, eu tive muito conhecimento sobre várias coisas, principalmente o conhecimento de como fazer dinheiro, né? Só que eu nunca tive sabedoria para administrar esse dinheiro e para pegar esse conhecimento e aplicar na minha vida de uma forma próspera, né? Então eu passei por N fases que me fizeram passar por coisas ruins aí, que muitos de vocês sabem, né? E por que eu escolhi esse trecho, né, da Bíblia sobre sabedoria? Porque ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a gente está vivendo aí numa situação onde muitas pessoas têm bastante conhecimento, só que esse conhecimento talvez ele se tornou inválido, né? Porque a gente vê que muitas empresas fecharam e as pessoas elas ficaram presas no técnico, né? Na parte técnica da coisa, e não tem sabedoria bastante para recomeçar com esse conhecimento, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que a gente nunca começa do zero, porque a única vez que a gente começou do zero foi quando a gente nasceu, né? Que a gente saiu do ventre da nossa mãe e a gente começou do zero ali. Mas, assim, falando isso fisicamente, né? Porque eu acredito em outras vidas, acredito em vidas passadas, então eu acredito que é uma continuação de outras vidas que a gente já viveu. Mas falando de recomeçar aqui, né? Na Terra, no físico, a gente recomeçou quando a gente nasceu, né? Ali a gente começou do zero novamente. E eu vou falar um pouquinho da minha ideia de fazer essas lives. Da onde que veio isso, né? Esse mês é o mês do meu aniversário de 34 anos, né? E há 3 anos atrás eu tava numa situação que eu tava vendo de ajuda, sabe? Dos meus pais. A Thaís tinha acabado de engravidar, eu tinha acabado de passar por uma fase de depressão. Hoje eu posso falar assim que eu me curei 100% da depressão, né? Mas toda aquela fase ruim de necessitar de ajuda, de morar de favor, me trouxe uma virada de chave. E o intuito de eu fazer essas lives é eu compartilhar essas chaves que me libertaram das minhas próprias prisões, né? Eu não quero jamais impor nada para vocês,
tá? O que eu vou compartilhar aqui é baseado no que eu sei, no meu conhecimento, no que eu apliquei na minha vida, o que funcionou, mas tá tudo bem. Se você vai aplicar na sua vida ou não, é uma escolha sua, mas nada é verdade absoluta. Tudo que eu falar aqui, eu quero que vocês tenham em mente que vocês têm que ir mais profundo, pesquisar o que eu falei, ver se faz sentido isso pra vocês, porque é a minha experiência, né? Talvez a minha experiência tenha uma conexão de vida com a de vocês, mas é a minha experiência. Eu não posso impor pra você que isso é uma regra, né? Porque nada é regra, né? Talvez funcione pra mim, talvez não funcione pra você, e tá tudo bem. O intuito de eu fazer essas lives é que um dia eu tava sentado no sofá com o Alex, né? E eu tava pensando assim, refletindo minha vida, né? Falei, cara, imagina se hoje eu faltar aqui na vida do meu filho, se eu faltar na vida da minha esposa, o que eu posso deixar pra eles que vai ajudar eles, né, a ter um caminho, uma trajetória. Inclusive eu até criei o canal Jornada de Aprendiz, né, e tem o Diário de Aprendiz. O Diário de Aprendiz é onde eu compartilho o que eu aprendo, o que eu vivo, onde eu erro e tal. O Jornada de Aprendiz vai ser uma coisa mais estruturada, que é como se fosse um passo a passo para construir negócio, melhorar a vida e etc. É baseado nessas lives aqui que eu tô fazendo, né, que vai se basear em corpo, mente e espírito. Então eu falei, poxa, por que eu não posso deixar isso registrado, né, pro Alex, quando ele crescer, ele entender as coisas que mudaram a vida do pai dele. Talvez a época que ele viva vai ser outras questões, né, outras coisas, mas eu acredito que o princípio e os valores, eles nunca vão mudar, né? E enquanto que a gente tem princípios e valores, a gente vive de forma divina, que eu digo, né? Então foi por isso que eu criei o canal, foi por isso que eu decidi fazer as lives. As lives, ela é mais um desafio para mim, validar todo o conhecimento que eu tenho, e eu quero passar isso para vocês e quero que vocês apliquem, valide isso também, porque funcionou muito para minha vida, gente, muito, muito, muito mesmo. E eu não digo só em questão prosperidade financeira, isso aí é só uma consequência da pessoa que eu me tornei. Eu quero que vocês apliquem mudanças na vida de vocês, que vocês vão ver o resultado acontecendo assim de forma mágica, né? Então esse é o intuito da live. Eu vou passar um mapa para vocês, né, de tudo que eu fiz, baseado em corpo, mente e espírito, e eu quero que isso transforme a vida de vocês, que isso seja só uma semente, tá? Eu quero que vocês também transbordem na vida das pessoas ao redor de vocês, porque quando a gente se torna uma pessoa próspera, quando a gente se torna uma pessoa consciente das coisas, quando a gente começa a prosperar, né, tanto em bens, quanto em saúde, quanto em alegria, quanto em família, as pessoas ao nosso redor, elas também são transformadas, né? Pai, mãe, tio, um monte de gente que tá aí duvidando talvez de você hoje, do seu potencial. Essas pessoas, elas são transformadas através da sua própria transformação. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo que aconteça na vida de vocês, tá? Eu fiz anotações, eu não quero me perder, né? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar pra caramba. Pra quem que não é essa live, eu já vou deixar isso claro desde o primeiro dia. Eu não sou coach, tá? E também não tenho nada contra coach. Inclusive eu aconselho você a procurar um coach, porque coach nada mais é do que uma pessoa que ela vai pegar na tua mão e vai te ajudar a sair do ponto A para ir pro ponto B. E isso vai te ajudar de uma forma assim muito clara, né? Então eu aconselho sim você procurar um coach. É que a profissão coach, né, ela se tornou uma coisa desgastada, né? Porque apareceu muito charlatão aí, enfim. Mas procure um coach confiável, que vocês vão ver que
e a vida de vocês vão andar muito mais rápido, né? Eu tive vários coaches, tive vários mentores, né? Não fisicamente, mas digitalmente, vamos dizer assim, online. E eu aprendi muito e isso tudo trouxe resultado para minha vida, né? Então essa live não é para aquelas pessoas que, eu já sei isso, eu já fiz isso, isso daqui não dá certo, e não faz, tá? Porque mais pra frente eu vou falar a diferença entre conhecimento e sabedoria, que foi um ciclo que eu fiquei muito preso por muito tempo na minha vida e não me deu resultado nenhum. Porque eu era esse cara que falava assim, isso daí é besteira que esse cara tá falando, que não. Eu era uma pessoa que eu não aceitava nada de alguém que era um pouco mais sábio do que eu. Eu tinha esse pré-conceito, né? E a minha vida ficava estacionada, né? Eu não conseguia enxergar isso. Então essa live não é para aqueles que isso daí é papo de coach. Essa live não é para aqueles que veio aqui para criticar o que eu tô falando. Não é para aqueles que são os inteligentões, né? Eu já sei isso, não preciso ouvir isso. Então, desde o primeiro dia não precisa assistir, tá? Não tô fazendo isso daqui pra você que pensa dessa forma. Talvez não seja a hora da gente se conectar, mas tá tudo bem também. A hora que for a hora, sempre vou estar aqui de porta aberta pra falar com vocês. E pra quem que é essa live, né? Essa live aqui eu tô fazendo pra aquelas pessoas que talvez estejam perdidas igual eu tive há 3 anos atrás. Para aquelas pessoas que hoje precisam se reinventar, para aquelas pessoas que não conseguem encontrar uma solução para um determinado assunto, ou para aquelas pessoas que assim, eu me espelho muito em fulano de tal e eu não consigo ter uma vida igual daquela fulana lá, e eu vou mostrar para vocês no meio do caminho que a gente não pode ter uma vida igual dos outros, porque a gente nasceu para viver a nossa própria vida, né? Porque se fosse pra gente viver a vida dos outros, Deus faria todo mundo igual, com a mesma sabedoria, com a mesma mentalidade e assim por diante, né? Então a gente não pode se comparar, né? Vender a nossa identidade. Então, no decorrer das lives eu vou falar isso. Então, a live é para essas pessoas que querem mudar, né? As pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço de pegar as coisas que eu vou falar aqui e aplicar na vida e validar, ver se vai dar certo, né? Você não tem nada a perder. A gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Nas duas hipóteses a gente ganha, né? Então, de qualquer forma a gente ganha, né? Nessa questão aí de validar o conhecimento e talvez se não der certo pra você, você tentou, né? E você também ganhou, porque você vai ganhar um conhecimento. Agora eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Vou tentar resumir assim de forma rápida em 10 minutos, tá? Vou tentar não chorar também, porque eu sou chorão pra caramba. Vou até tirar meu óculos aqui, porque sempre quando eu falo da minha história eu me emociono, gente, porque é muito difícil para uma pessoa assim que, sabe, teve uma vida assim, né? Nesse nível aqui, eu falo financeiramente, né? E de repente tava tudo equilibrado na vida e de repente começou a desequilibrar e começou a fazer aquela balança assim, pum, caí total, perdi tudo que eu tinha. Eu tava, pra vocês terem uma ideia, gente, eu tava a um fio de me separar da Thaís nessa época, né? E eu vou falar desde o início. Vou contar minha história resumidamente, porque senão eu vou estender e muitas pessoas... uma outra hora eu faço uma live específica só pra contar minha história com detalhes, né? Eu, em 2010, eu decidi sair do trabalho pra mim viver a carreira da música. Antes disso, eu não parava em emprego nenhum, porque eu era o ET, né, na família. O Alan não gostava de trabalhar, o Alan era vagabundo, o Alan isso, o Alan aquilo, mas eu também não entendia, porque aqui não estava claro aqui na minha cabeça o porquê eu não conseguia parar em emprego nenhum.
Então eu comecei minha carreira em vendas com 18 anos, aí trabalhei até os 23 nessa empresa aí de vendedor. Depois, dentro dessa empresa eu tive escala, né? Passei a vendedor externo, passei a recepção, depois comecei a dar treinamento, enfim. Eu tive uma carreira muito legal lá e lá foi minha primeira escola de vida. Aí depois eu saí de lá, aí comecei a fazer, nesse meio tempo comecei a estudar logística, consegui um emprego de estoquista dentro do estoque da Itavema, que é uma concessionária da Fiat. Aí fiquei lá por 2 anos e lá aconteceu uma coisa que eu sempre falo de princípios e valores. Dentro dessa empresa aconteceu uma coisa que depois eu posso contar pra vocês, que foi o estopim de eu sair dessa empresa. Porque eu odeio injustiça, eu odeio falcatruas, vamos dizer assim, né? E aconteceu uma coisa desagradável lá e, enfim, eu confrontei a minha gerente e por não aceitar uma coisa que não ia de princípio aos meus valores, eu peguei e fui mandado embora, enfim. Aí depois passei a comprador, né? Numa empresa aí antiga, mas bem pequena, tinha acho que 15 funcionários. E foi lá que começou a me dar todos os estalos, né? De falar assim, não, quero viver meu sonho, quero viver coisa que eu gosto. E eu gostava muito de música, já era DJ e tal. E aí eu saí de lá pra decolar na carreira de DJ. E eu tive muito sucesso na carreira de DJ, gente. Eu viajei em vários estados, conheci gente pra caramba. Posso dizer assim que eu vivi meus 4 anos na música bem vividos, né? Só que por um momento eu deixei a carreira cair. E aí foi quando eu comecei a ficar depressivo, que eu comecei a ficar trancado, que eu comecei a não conversar com as pessoas, que quanto mais meus pais, minha irmã, minha família me julgava como vagabundo, mais eu ia remoendo aquela coisa dentro de mim, não conseguia externar. Foi quando eu escrevi uma carta para minha família e decidi tirar minha vida. Então eu saí de casa, determinado a sair, tirar minha vida. Claro que nesses meio termo aconteceu várias coisas, mas eu não quero estender. Resolvi tirar minha vida e sair de casa. Naquele dia aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Eu sei que, como eu falei no início da live, eu acredito em Deus, eu acredito em espiritualidade. E eu tive contato com uma coisa que eu não sei explicar, né? Eu lembro que eu saí de casa, perturbado, decidido a tirar minha vida. E vem uns flashes assim, que eu fui numa igreja que minha avó frequentava, né? Que lá em São Bernardo chama Santo Expedito. Eu lembro ter entrado na igreja, escrito um bilhete, né? Pedido de oração, tanto para mim quanto para minha família. E depois disso eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu tava descendo essa rua da igreja e minha mãe tava vindo de carro, minha mãe e a Thaís, que elas tinham saído para procurar eu. E a Thaís saiu do carro, me pegou, me jogou dentro do carro. E tipo assim, quando a gente tá depressivo, gente, quando a gente tá numa situação inferior, né, à nossa divindade, a gente fica fraco, a gente fica oprimido, a gente fica vulnerável, vamos dizer assim, né? A Thaís me pegou de um jeito que eu parecia um boneco assim de ventríloco, me jogou dentro do carro. Eu só lembro dessas coisas. E lembro que eu chorava muito. E aí eu cheguei em casa e meu pai, minha mãe, minha irmã, tava até grávida na época, né? Eu lembro que eu abracei a barriga da minha irmã, assim, chorava. Mas eu coloquei pra fora, sabe, o que tava engasgado. E naquele dia, eu lembro que um pouco antes de eu estar descendo a rua ali, que eu encontrei minha mãe e a Thaís, eu lembro ter passado por uma coisa assim inexplicável, sabe, gente? Uma luz que parece que puxa você assim da terra, assim, te levanta. E ali minha vida começou a ser transformada, sabe? Por isso que eu falo de Deus todos os dias. Falo de tanta coisa que aconteceu na minha vida. E se não fosse essa força maior, talvez nem hoje eu tava aqui gravando essa live pra vocês. Talvez nem hoje eu tivesse internet. Talvez nem hoje eu tivesse celular. Talvez nem hoje eu não teria nada do que eu tenho. Porque depois desse período, não foi assim, melhorou tudo.
Não, ainda passei grandes desafios, né? Depois desse período, Deus veio e falou assim pra mim: ó, eu te tirei da lama e agora eu vou te dar uma responsabilidade que é 3 vezes maior do que essa vida medíocre aí, essa bosta de vida que você tá vivendo. E aí o que aconteceu? Thaís engravidou. E eu ainda morava com meus pais, né? Minha irmã morava lá também. E olha como que as coisas vão se ligando, né? Aí eu falei assim, poxa, e agora, cara? A Thaís engravidou, eu não sei o que eu faço, não tenho trabalho, tô falido, tô devendo no banco, preciso encontrar um novo caminho, né? E aí que eu volto lá no começo, ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero, porque eu já tinha o conhecimento de algo que ia mudar minha vida, que era o marketing, por exemplo, e a venda, que hoje me trouxe até aqui. Só que isso estava engavetado, porque em um momento da minha vida eu não tinha clareza para enxergar isso. E aí eu sentei, bati um papo com Deus, falei, ó, eu não sei o que eu faço, preciso de ajuda, me dá uma luz, me dá um estalo, me dá um caminho, que eu tô disposto a pagar o preço. E aí, cara, minha vida começou, mudar muita coisa. É muito mágico, né? E aí eu comecei a mudar meus hábitos. E aí eu falei assim, ó, primeiro hábito ruim que eu vou colocar na minha meta como pessoa é largar o vício do cigarro. E aí não foi fácil, gente. Já era acho que eram umas 3 ou 4 vezes que eu tinha tentado parar de fumar e não conseguia. E eu enxerguei que eu precisava de ajuda. Só que quando a gente tá vivendo um momento bom da nossa vida, por exemplo, quando eu era um cara bem sucedido na música, eu tinha um ego muito grande. E Deus precisou derrubar esse ego meu, mostrar pra mim, olha, esse ego seu não é nada. Você precisa de ajuda, você precisa de pessoas, você precisa de coisas novas na sua vida, né? E aí quando eu fui parar de fumar, eu tive que jogar meu ego fora, porque eu precisei de ajuda. E isso não é vergonha, gente. A gente precisa de ajuda, muitas vezes na nossa vida, de outras pessoas que já trilharam um caminho, que já passaram por certas situações, que essas pessoas, elas vão dar uma luz pra gente, né? Elas vão dar um caminho, elas vão dar uma direção, ó, fulano, ó, eu fiz isso, ó, deu certo, vai lá e faz. E é isso que aconteceu na questão do cigarro. Antes disso, o meu pai, ele sofreu uma coisa que chama DPOC, né? É um rompimento que acontece no pulmão por causa do cigarro. E nessa época meu pai, ele ficou internado, foi uma fase muito difícil, sabe? E no dia que meu pai estava internado, que eu passei a noite com ele, eu fiquei sentado lá naquela cadeira refletindo assim, ó, cara, será que eu não me recordo bem se a Thaís já estava grávida ou se ela não estava, mas eu lembro que eu pensei assim, eu falei, cara, eu não quero estar nessa situação no dia que eu for pai e meu filho tá sentado aqui como eu tô, vendo meu pai respirando por balão de oxigênio, cara. Eu não quero chegar nisso. E eu sei qual que é o caminho para evitar isso, que era parar de fumar. E aí beleza, meu pai passou por essa fase, tal, e aí o SUS liberou um tratamento pra ele, né? Porque atrás do cigarro tem um número lá, acho que é 136, que você liga lá pra se inscrever pra parar de fumar. E aí quando meu pai saiu do hospital, meu pai falou que não ia fazer o tratamento, tal, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero, porque eu quero parar de fumar e eu preciso de ajuda. Se eles liberarem a vaga pra mim, eu vou. E aí eu paguei o preço, como eu falei pra vocês, a gente tem que pagar o preço das coisas pra gente conseguir melhorar a nossa vida, né? Fui lá, paguei o preço. O tratamento foi super difícil, tá? Não foi fácil, assim, não pensa que é fácil, vou parar de fumar de hoje pra amanhã, não. Foi difícil. Passei por vários períodos difíceis, passei por abstinência. A Thaís
minha esposa sabe que foi muito pior, porque o meu pai e minha mãe fumavam dentro da minha casa, então eu evitava ficar dentro de casa. Às vezes eu ia lá pra casa da Thaís, que ela já morava sozinha, eu preferia ficar lá do que ficar em casa. E a abstinência, gente, é uma coisa desesperadora. Se tiver, é igual viciado em droga, se tiver ali na tua frente, você vai pegar e vai ceder, se você não tiver a mente muito forte. Foi isso que aconteceu. Tá, pra resumir, aí fui, paguei o preço, mudei meu primeiro hábito, que era parar de fumar. E não foi do dia pra noite. Eu lembro que eu consegui parar de fumar 1 mês antes do Alex nascer, né? Que é até isso que eu falei. No dia que meu filho nasceu, eu não vou estar mais fumando, porque eu não quero dar esse exemplo pra ele como um pai. E também não quero que ele, futuramente, me veja na situação que eu tô vendo meu pai, né? Pelo milagre divino de Deus, meu pai ainda tá vivo, só pra vocês saberem, tá? Isso já faz 3 anos que aconteceu. Mas esse é um resuminho da minha vida. E ali foi onde começou a mudar tudo. Que eu comecei a entender que a gente precisa tirar os hábitos ruins da nossa vida e colocar hábitos bons. Substituir o cigarro por coisa saudável. Ó, hoje eu bebo mais água, coisa que eu não fazia, porque o cigarro ele inibe isso. Eu me alimento diferente hoje. Então são hábitos bons que eu não tinha e hoje eu tenho. Inclusive quando a gente mudou pra cá, né, pra Americana, que eu mudei de cidade, eu comecei a fazer exercício físico, coisa que eu nunca fiz em 30 anos da minha vida. E a Thaís, ela foi a chave pra isso. Então por isso que eu falo, tenha pessoas na vida de vocês que vão mostrar caminhos, que vão te ajudar a superar coisas, porque é só assim que vocês conseguem vencer algumas limitações, né? Porque sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Isso é uma frase clichê que hoje faz sentido na minha vida. Tá, aí depois que eu passei todo esse período, a gente foi morar junto, eu e a Thaís, a gente foi meio que forçado a casar, né? Por causa da cultura. A gente, não que a gente não queria casar, tá, gente? Não era o momento, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não... Pra vocês terem uma ideia, eu consegui casar com o meu último PIS que eu recebi, porque já fazia acho que 3 anos que eu não era registrado, e por um milagre de Deus também eu consegui receber esse dinheiro, perdão. E aí recebi, a gente casou, um monte de gente da nossa família ajudou e tal. Foi um período muito difícil, né? Aí eu comecei a morar de favor lá na casa do pai da Thaís, que ela já morava lá nos 2 cômodos, né? E aí veio a segunda aprovação de Deus. Eu já sabia marketing, já sabia designer, eu já sabia me virar, tava ganhando meu dinheiro, já sabia meu caminho e tal. E aí eu fiz uma parceria de sociedade que não deu certo. E Deus mostrou pra mim, falou assim, olha, você não pode depositar as suas expectativas nos outros. Você tem que viver o seu próprio caminho. Você é uma pessoa que sempre foi comunicativo. Use isso ao seu favor. E aí começou a vir vários estalos, sabe, gente? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, posso fazer aquilo outro. Mas eu tive que fazer uma coisa que me doeu naquele momento, que foi pegar o meu fone, a minha carreira, e jogar lá do outro lado do muro e falar assim, vou deixar você lá, a hora que for o momento eu volto e te pego de volta. Só que esse muro, esse lado da ponte aqui, eu preciso viver hoje, que é o que vai dar sustento para minha família, que é o que vai dar uma vida melhor para mim, que é o que vai dar uma prosperidade futura, para que talvez eu volte a exercer a função de DJ, que é o que eu gosto, é um hobby, né? E nossa, gente, foi acontecendo várias coisas legais assim na nossa vida, sabe? E eu não tenho vergonha de falar que nos primeiros 6, 8 meses de casamento, a gente vivia de ajuda. Nossos pais ajudavam a gente. Meu pai, minha mãe fazia despesa pra gente. O pai e a mãe da Thaís deixou a gente morar lá de graça. Às vezes a mãe... O pai da Thaís não vai saber disso, mas às vezes a mãe da Thaís... tinha um outro aluguel de baixo, né, que era de um quartinho. Às vezes ela pegava e dava esse dinheiro pra gente pagar algumas contas que a gente tava enrolado. E nossa, a gente passou por
poucas e boas, vamos dizer assim, né? Eu tento não me emocionar, mas eu me emociono porque hoje até, sei lá, até esse mouse aqui pra mim, eu agradeço, porque, tipo, não tinha nada, perdi tudo, sabe o que é tudo? Tudo. E aí você olha pra vida e fala assim, putz, velho, qual o sentido da vida, né? Que é a vida? Porque a vida é complexa, se a gente não entende a vida, a gente não consegue prosperar, né, gente? E o fator principal da vida é pessoas. Sem pessoas, a gente não anda, a gente fica estagnado. Se a gente tem ressentimento de alguma pessoa, nossa vida fica estacionada. Se a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas, nossa vida fica estacionada. E Jesus veio aqui para ensinar isso pra gente, né? Do relacionamento. Então, toda essa história que eu tô contando pra vocês, ela vai fazer sentido no final do vídeo, que eu vou contar pra vocês a diferença pra mim que hoje é ter conhecimento e sabedoria. Tudo isso que eu tô falando pra vocês me deu muita sabedoria de como eu agi com as pessoas, de como eu conduzi minha empresa, de como eu ser espelho pro meu filho, principalmente, né? Porque eu penso assim, ó, se tudo isso que eu estiver fazendo não tiver valor, não tiver princípio, o meu filho, ele vai olhar isso um dia e vai falar, putz, meu pai era um bosta, né? Que é o que eu não quero que aconteça. Então tudo que eu faço são baseados em princípios e valores. E esses princípios e valores, eu falo que é de inspiração divina. Porque quando a gente não tem princípios e não tem valores, a gente sempre tende pro lado mal, né, da vida. E eu teve um período da minha vida que eu era assim. Quem me conheceu lá atrás sabe, nossa, eu era horrível, gente. Eu era horrível, eu assumo. Eu era horrível. Alguém vinha falar comigo sobre alguma coisa, eu não aceitava. A verdade era só do Alan. Só o Alan, que era o inteligentão, né? Como eu falei no início da live. Tudo que me falava, eu falava, para, isso daí é besteira, que não sei o que, tal. E eu não ouvi muitas pessoas que, se eu tivesse ouvido naquela época, eu não tinha passado pela metade das coisas que eu passei, né? Mas foi necessário, como eu falo, a gente nunca perde, né? E então hoje eu tô aqui. A gente hoje mudou de cidade por qualidade de vida, principalmente, né? A gente vivia uma vida muito estressante na outra cidade que a gente morava. E é difícil viver longe da família, dá saudade, principalmente pra minha família, tipo, principalmente pra Thaís, sabe, que os pais delas é um pouco mais distante, não vem com frequência aqui igual meus pais vêm, mas a gente tem prosperado em cada pontinho da nossa vida e a gente é muito grato por todo mundo que ajudou a gente, né? Então o intuito dessa live, de eu fazer todas essas 21 lives, por dois motivos: para deixar um legado para o meu filho e para as pessoas que eu acredito que acompanham a nossa trajetória, e o segundo, para me desafiar, para mim entender que todo o conhecimento que Deus tem me dado, e eu enxergo isso como semente, isso precisa ser multiplicado na vida das pessoas. Não adianta eu pegar tudo isso aqui, ó, todos os bens que eu conquistei baseado nos conhecimentos e sabedoria que eu tenho, pra mim, não é pra mim, é pras pessoas, sabe? Eu penso assim, ó, de que adianta a gente conquistar tudo e não ter pessoas na nossa vida pra gente compartilhar conhecimento, pra gente ajudar essas pessoas a conquistar também essas coisas, pra gente dividir momentos felizes com essa pessoa, sabe?
É isso que eu acho que é o sentido da vida hoje. E isso aconteceu depois daquela minha fase ruim. Porque antes eu enxergava assim: nossa, tô ganhando 12 mil por final de semana. Nossa, vou estourar, vou comprar roupa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer o que eu quiser, vou humilhar os outros, vou esfregar na cara do meu pai, tal. Qual o sentido disso? Entende? Então, hoje, o sentido de eu fazer tudo isso é isso: espalhar uma semente e também deixar a mensagem para vocês de que tudo que vocês sabem, pelo pouquinho que seja, sabe? Talvez para vocês pareça assim: nossa, sei tão pouco, mas esse pouco transbordando na vida de outras pessoas que sabem menos do que você, pode mudar o mundo, gente. Já pararam para pensar nisso? Que se a gente um ajudar o outro, a gente não precisa depositar nossa esperança em governo, a gente não precisa ficar depositando esperança em outras coisas de terceiro. A gente mesmo constrói um mundo melhor, e é isso que eu acredito. Não vou me estender mais, senão vou ficar falando. O intuito de eu fazer essa live aqui de boas-vindas é pedir para vocês que a gente crie uma sinergia mundial, né? Não só no nosso ciclo, mas mundial do bem, né? Eu quero criar um exército, igual o Caio Carneiro fala, um exército do bem, que transborda na vida dos outros, sabe? Não é pro próprio ego. Tudo de bens que vocês tiverem, isso vai ser ótimo, porque hoje as pessoas, elas olham as coisas com os olhos do consumo, né? Nossa, fulano de bem tá bem, que não sei o que, fulano de tal tem isso e aquilo, conquistou isso, conquistou aquilo. Só que essas coisas, elas só servem pra você mostrar pras pessoas, pras outras pessoas, que elas também podem conquistar tudo isso. Só que as pessoas não acreditam nisso. As pessoas perderam a fé no invisível. Essa é a real. De poder se curar, de poder conquistar o que quiser, de poder eliminar qualquer dor que seja na vida, sabe? E a gente precisa de outras pessoas para dar essa clareza pra gente. Então por isso que eu tô aqui hoje fazendo a primeira live. Vão ser 21 dias que eu vou falar sobre corpo, mente e espírito, e eu vou entregar para vocês todas as chaves que abriram as minhas próprias prisões, que são aquelas chaves que mudou alguma coisa na minha vida, que fala: cara, talvez se você aplicar isso na sua vida hoje, vai mudar alguma coisa na sua vida, sabe? E qual a diferença, gente, de conhecimento e sabedoria, né? Tem até uma música que é muito bonita que fala isso. Vou pegar a minha anotação aqui para falar para vocês da forma que eu anotei, né? Conhecimento, ele é um entendimento de algum assunto, né? Ele está relacionado ao cognitivo aqui, né? O racional. Então, quando você lê um livro, quando você lê uma notícia na internet, quando você assiste um filme, quando você vai para a faculdade, você está tomando conhecimento de alguma coisa, né? Então, ele vai ficar aqui no seu racional. Quando isso se transforma em sabedoria? Quando você começa a aplicar esse conhecimento para transformar a sua vida e a vida dos outros. Isso é sabedoria. Esse cara aqui, ó, eu gosto bastante de representatividade, né? Eu me vejo como esse carinha aqui, ó. Eu não sei se vocês gostam de Senhor dos Anéis, né? Eu acho que não vai focar. Mas esse carinha aqui, ele é o mago branco, né? Esse cara aqui é o bem. E por um período da história do Senhor dos Anéis, esse cara, ele foi o mago cinza, que foi quando ele começou a perder a clareza dele e ele foi tendendo pro lado mal, né? Então eu vejo nossa vida com várias analogias. Então o conhecimento, ele só se transforma em sabedoria quando você começa a aplicar isso começa a transformar a sua vida e a vida dos outros.
E aí é quando a sua vida ela começa a fazer muito sentido em todos os pilares. Uma coisa que eu vou falar para vocês: não existe o equilíbrio. Você vai ter que se desprender de muitas coisas para conquistar outras. Você vai ter que se esforçar muito em uma coisa e deixar de lado um pouquinho as outras. Mas existe a prioridade. Você vai ter que medir quais são as prioridades da sua vida no momento que você está vivendo. E aí você pega todo esse conhecimento e transforma em sabedoria. Porque não adianta, gente, não adianta eu dar as chaves para vocês, não adianta falar o que funcionou para mim, não adianta falar, lê esse livro, faz isso, faz aquilo, e você pegar esse conhecimento, absorver e não aplicar, porque você não vai transformar isso em sabedoria. E aí sua vida não vai transbordar, a vida dos outros ao seu redor não vai transbordar, e provavelmente você vai se frustrar. Porque a frustração ela vem da comparação, né? Às vezes a gente olha alguém ali, nossa, fulano de tal tem muito menos estudo do que eu, tá vivendo uma vida muito melhor do que a minha. Mas por quê? Porque o fulano de tal, ele pegou 10% do conhecimento que ele aprendeu e transformou em sabedoria. Ele aplicou na vida dele e o resultado foi muito maior do que o seu que não aplica. Então é por isso que a gente precisa aplicar as coisas que a gente sabe. E por mínimo que ela seja, ela vai transformar a vida de alguém. Por mínimo que ela seja, ela vai transformar a sua vida, que consequentemente vai transformar a vida dos outros. Então, gente, espalhe a semente de coisas boas que vocês têm. Quando você guarda isso pra você, um monte de vida pode estar sendo perdida, porque a pessoa que... eu falo que pobreza não está relacionada à fome. Pobreza está relacionada à falta de conhecimento. Se você sentar ali na rua, ensinar alguma coisa para um mendigo, talvez isso vai transformar a vida dele de uma forma que você nem imagina. Então, pega tudo isso que eu vou falar aqui nos 21 dias e aplica. Como eu falei, funcionou? Ok. Se não funcionou, você aprendeu também, você ganhou experiência, tá? Mas esse é o meu pedido pra vocês. Agora eu vou dar os recados finais, tá, gente? Só pra gente encerrar aí, que já são 8 horas. Gente, anota isso que eu vou falar pra vocês. Conhecimento produz aprendizado, aprendizado produz mudança e a mudança produz a sabedoria. Então guarda isso para a vida de vocês e apliquem. Vou falar os recados finais. Eu vou criar um grupo na verdade eu já criei, só vou renomear. Um grupo no Telegram, tá? Onde eu vou fazer todos os resumos das lives que eu vou dar, partindo da segunda, né? Porque hoje foi só a história, o entendimento. Mas hoje eu também vou dar um mapa para vocês dos índices ali do que vai acontecer, tá? Eu vou dar isso semanal. Então todo sábado eu vou mandar o resumo da semana, segunda a sexta. Aí no sábado eu mando o resumo para vocês. E vou soltando ao decorrer da semana os spoilers do conteúdo que vai vir nas próximas lives, tá bom? Aconselho comprar um caderno, fazer anotações. Segundo, todo conhecimento que eu vou passar aqui não é verdade absoluta. Cava mais profundo. Se eu falar uma coisa aqui que deu um insight em você, anota, vai lá no Google depois e pesquisa. Terceiro, transborde na vida das outras pessoas. Passa isso adiante. Tudo que vocês aprenderem, passe adiante. Esse é o sentido da vida. Evoluir. Quando a gente aprende, a gente absorve. Ok. A gente aplicou, transformou. Ok. Só que quando você ensina os outros, você aprende muito mais. Esse é o intuito de eu fazer as lives. Eu vou aprender muito mais do que vocês comigo. Pode apostar nisso. Então, eu vou deixar o link do Telegram na minha bio, no link que tem aí na bio. É só entrar lá no Telegram, tá bom? Vou postar a frase agora, às 8h30, aqui no meu feed, que é essa frase que eu falei sobre conhecimento produz tal. Depois vocês comentem lá o que fez sentido para vocês nessa live de hoje. Sejam muito bem-vindos.
Convide pessoas se vocês acharem que deve convidar, né? Que isso vai fazer sentido para essas pessoas também. E, gente, meu inbox está aberto, me manda mensagem, eu gosto de bater papo. Meu dia é corrido por causa da empresa, mas eu tô organizando meus tempos aí, tô conseguindo dar uma atenção legal pra galera. Então é um prazer enorme poder ouvir um pouquinho da história de vocês também, porque, como eu falei, eu aprendo mais do que eu ensino, né? E eu tô muito feliz porque eu vou fazer 34 anos, vai ser um desafio aí o mês inteiro de agosto. Meu aniversário é dia 23 e talvez eu entre ao vivo no período da tarde aí, que vai cair no domingo, né? Pra gente bater um papo. Talvez eu vá fazer uma surpresa. E o que vocês podem esperar dessas lives, né? A única coisa que eu falo, transformação. Eu quero me entregar assim de corpo e alma para vocês, para ajudar vocês a transformar a vida de vocês em qualquer coisa que esteja ruim relacionada em corpo, mente e espírito. Porque essa tríade, ela tem um porquê de ser uma tríade que transforma a vida em 360 graus. Eu apliquei isso na minha vida e funciona. Agora eu vou, só para me finalizar, eu vou falar para vocês sobre representação, né? Eu comecei com um versículo e eu vou terminar falando do crucifixo, né? Um dia eu aprendi isso daqui e isso daqui fez muito sentido para mim. A gente, no cristianismo, a gente sabe que isso daqui representa a crucificação de Jesus Cristo, né? Mas a representação do símbolo da cruz nada mais é do que... Por que essa cruz aqui, ela é maior do que essa aqui? Senão formaria um símbolo demais, claro. Mas essa daqui, ela tem um motivo de ser maior do que essa daqui. Porque o nosso corpo, gente, ele é assim. A cruz do meio, né? Ela é o caminho e a vida. Não, ela é a menor... Perdão, me perdi. A menor, ela é o caminho e a vida, né? Então você nasce, passa por uma vida inteira e morre. E essa maior é o caminho divino, né? Aqui é onde a semente da divindade nasce e aqui é a elevação. Então, por isso que eu falo assim, quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente medita, quando a gente fecha os olhos e agradece, pede alguma coisa, essa divindade ela vem de cima, então ela vem na vertical, né? Ela entra aqui e rege o nosso corpo. E a vida, ela é assim, ela é horizontal. Então ela tem um início, um meio e um fim. Essa é a representação da simbologia da cruz, né? E eu aprendi isso dentro do esoterismo da Gnosis, que foi uma coisa também que transformou minha vida. Eu posso trazer alguns conhecimentos para vocês se vocês acharem válido. Gente, muito obrigado de coração por todo mundo que esteve aí presente. Eu vou deixar isso daqui salvo no GTV. Não sei se eu vou deixar por uma semana, não sei se eu vou deixar um dia, não sei se eu vou deixar um mês. Mas se vocês puderem, mandem para as pessoas, se fizerem sentido elas conhecerem a minha história, um pouquinho do que eu falei. E se teve alguma coisa que deu um estalo hoje para vocês, eu vou deixar a frase, comenta lá, tá bom? Eu tô muito grato por toda a vida de vocês aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês, que essa semana seja muito próspera. Obrigado pelo tempo que vocês tiveram aqui comigo e obrigado por me ouvirem, né? Ouvir vale ouro, tá, gente? Um beijo pra todo mundo aí, fica com Deus e até amanhã, 7h12 aí eu tô de volta. Vou soltar o tema aí no meu store, tá? Do que vai ser amanhã. E a gente vai se falando. Um beijo, galera. Fica com Deus aí.